Mas aos 16 anos, eu resolvi encarar mesmo e mudar, né? Mudar. Então, assim, eu resolvi ir para uma capital, né? Não tinha contato nenhum. A cidade maior que eu tinha vindo que eu tava aqui em Mossoró. E aí eu resolvi mudar, porque minha mãe na época separou do meu pai e foi morar em Salvador. E lá eu vi a oportunidade de servir as Forças Armadas. Porque eu queria servir as Forças Armadas, de fato, num local onde me desse possibilidade de um dia eu operar e que eu pudesse, de fato, aprender. Aprender as técnicas do Exército e fazer parte, vamos dizer assim, de um batalhão que fosse De elite, de né? elite, né? Então, aí nessa época eu fui para Salvador e dentro dos meus familiares tinha um cara que ele foi, né, ele civil, foi dos pracinhas, né? Da Força Expedicionária. E aí eu conheci o cara, fiquei vislumbrado com a história do cara. E aí ele disse, ó, você quer servir, então vá pro 19BC. O 19BC, o Batalhão Caçador, que é o Batalhão Pirajá, é referência na Bahia e no Brasil, né? Então eu fui, né? Me alistei lá, teve uma seletiva, eu consegui ter êxito e ficar. E aí na época era dividido, eu acredito que seja assim hoje. Tinha as companhias específicas, eu fiquei na segunda companhia, que é que representava lá operações na época, né? Que era a SUOPS, Unidade de Operações Especiais lá. E então entrei, né? Então tudo mudou pra mim, porque cara, eu mudei como pessoa, porque eu comecei a encontrar dificuldades que eu não Jamais jamais você tinha tinha. visto. Fiz uma família nova, né? Porque a gente tem um lema que diz, né? Não sei nem se eu posso falar, mas que a merda une, né? Então a gente passou por algumas dificuldades na época. Então a transição, um cara adolescente, encontrar outro mundo, uma metrópole, né? Fui pra uma metrópole, E, mudei tudo, cara. Porque é que eu chegava e dizia, ah, eu sou filho de fulano, ah, beleza. Cheio de e desafios, sem daí, as comodidades, né? Pô, nascimento, e a pessoa era mais velho que você, ou mesma idade, não, como é? geralmente assim era numa idade parecida, né? Entrou praticamente assim, tinha uns refratários lá, mas assim, a maioria era todo mundo da mesma idade. Só que, Outra mentalidade da galera. cara, é muita gente. Então, assim, cada um pensa de um jeito, né? E aí, quando você tá na dificuldade, aqui às vezes você começa a conhecer, né? Tem até uma história interessante que na época que eu entrei lá, tinha um cara que eu me dei muito bem com ele. E a gente virou parceiro no início, né? Aí nós fomos para um treinamento, um dos primeiros treinamentos que eu tive, que é o acampamento. No exército, bicho, sofrer, né? Os recrutas lá, assim, não é que ser sofrido, é porque o treinamento em si É rígido, é é Pesado. duro. rígido, né? É rígido. Você tem que chegar lá e fazer o que tem que ser feito. E aí eu, no finalzinho, eu peguei uma desidratação e eu com a sede já na parte lá da sobrevivência. E aí o cara era meu canga, né? E aí eu pedi água ao cara. Seu canga é tipo assim, o seu. Era parceiro Sim, meu. entendi. E aí o cara foi assim, não tenho não, água não. Eu disse, meu irmão, eu tô com um bizu aqui, eu posso lhe dar, mas água, meu irmão. Eu falando pra ele, né? Se eu tô sem, eu quero pelo menos um pouco de água, porque Você tá tinha feio. ração e não. Tinha um bizu, né? Que a gente fala, né? Que é tem vamos dizer assim, uma rapadura ali, um negócio extra ali. Entendi. Mas o que eu precisava era de água ali naquele momento. E aí o cara falou que não tinha. Não tinha água no cantil. E eu na merda, né? E aí o instrutor chegou, foi lá, e o que o instrutor fez? Já era tudo já programado. Foi bater no cantil todo mundo. Quando bateu, o cara praticamente era o único que tava com o cantil cheio. E derramou a água do cara. Então, aí nessas dificuldades você vai conhecendo quem tá do seu lado. Mas assim, não tive mágoa nem nada, passou, continuei assim, colega do cara, mas não era um cara pra estar no meu ciclo mais. Falava e tudo, mas é, continua, a vida continua, né? Então, assim, é muito importante às vezes. Às vezes você só descobre quem tá do seu lado na dificuldade. Então, assim, o exército me mostrou muito essas coisas. Porque antigamente eu não tinha essa visão. Antigamente eu não tinha essa visão. Pra mim todo mundo era amigo, né? Você tá ali na fase boa, tá todo mundo do lado, pô. Então, você só vai saber mesmo na dificuldade. E tem um ditado até que diz assim: quem estará ao meu lado na trincheira, né? Isso, E o cara, quem estará ao isso. meu lado na trincheira? E o cara pergunta: e isso importa? Ele diz: mais que a própria guerra. Porque um treinamento das Forças Armadas, a esse nível aí, já em batalhões e tudo, é uma coisa levada extremamente à risca e a Sim, sério, né? A disciplina é rígida, é isso. dura, e eu acho que deve ter transformado sua vida assim Sim, de um sim. jeito. Então, assim, aí as coisas foram acontecendo e aí a gente vai ganhando maturidade, vai entendendo algumas coisas. Chorei algumas vezes,
só no meu canto, né? Aí eu lembrava a frase do meu pai, que meu pai dizia assim, tu vai chorar e tu vai voltar, tu vai ver o que é bom lá, viu? Porque aqui tu tem tudo, mas tu lá tu vai sofrer, tu vai ver o que é a vida. Mas aí eu sempre fui um cara, meu irmão, que eu nunca gostei de perder nem partida de videogame, meu irmão. Eu boto na minha cabeça ali, é aquela situação, meu irmão. Eu só saio mesmo se for carregado. Então, assim, eu fui, graças a Deus, aí eu comecei a entender como funcionava o mecanismo. E aí eu tive que fazer o quê? Estudar. Porque eu entrei na seleção para ir para o curso de formação de cabo fui escolhido para fazer parte da QM 174, que é comunicação. E só ia ficar os primeiros colocados. E aí, cara, eu tive que ir pra pirar. Então, a galera às vezes chegava nos treinamentos 10 horas da noite, 9, 11, e a maioria dos caras ia dormir. E aí eu comecei a ver que tinha uns caras diferenciados, que na época tinha uma barbearia, e os caras iam pra barbearia, porque no exército tem um pernoite, né? Tem que desligar tudo. E aí eu comecei a colar nesses caras. Barbearia que chama é o quê, Pra Nascimento? pirar? É essa barbearia. Barbearia não é uma barbearia normal. É onde o barbeiro, cara. Eu também tava curioso, tudo é código aqui. Não, é porque tem muito código, né? Barbearia aí é uma operação. E aí, eu comecei a colar nesses caras e ali na batalha e vi que os caras queriam alguma coisa. E eu queria também, porque era um sonho que eu tinha. Então eu disse, pô, tem que ser estar ali na ponta junto com os caras. E aí foi onde eu comecei, de fato, a gostar de estudar. De procurar Chegava aprender aquilo. morto, mas... Sim, mas tinha que colar lá. Os caras chegavam e às vezes os caras ali, às vezes que um tava querendo se ceder, o cara, não, vamos estudar. E não foi por incrível que pareça, porque os caras tiveram os méritos deles. A maioria dos caras que estavam lá, a maioria não, acho que todos que frequentaram lá nessa época a barbearia, ficaram entre os primeiros colocados no curso de cabo. Massa. Né? Então, assim, todos formaram no curso, terminaram, né? Eu tive o prazer também de terminar e me formar também. E pra mim, assim, foi um marco muito grande na minha vida, né? Hoje eu tenho amigos lá, né, que hoje não são mais do exército, mas são da polícia. Ah, tem uns também no exército, mas a sua grande maioria hoje ou é empresário ou é polícia, né? E tenho aquela amizade quando eu viajo pra Salvador, a gente marca churrasco. Pegou um encontra. instrutor casca grossa também? Cara, eu peguei um cara. Meu irmão, esse cara, ele mudou, me ajudou a moldar. Ele me ajudou, na verdade, né? Cara, quando eu olhava pra esse cara, sabe aquele negócio, você olha pro cara assim, puta que pariu, vou ver esse cara hoje, caralho. Meu irmão, o cara, ele tinha que, era programado na instrução, ele só parava quando tava bom. Se você tinha um cara no seu turno que era bizonho, que o cara não acompanhava a turma, ele botava pra torar lá. Podia chover no sol. Agora o cara era padrão. Ele cobrava, mas ele tinha padrão. Você olhava pro cara, o coturno do cara era brilhando. O cara tava no horário certo e tava com você, na chuva ou no sol. Então o cara tinha padrão de cobrar. E na época, assim, no início, eu ficava muito puto, pô. Porque o cara botava pra torar mesmo. E aí, por ironia do destino, no curso de formação de cabo, vieram outros sargentos de outras unidades, de outras companhias, né? Assim como oficiais, estavam à frente. E o dia do sargento caiu no meu pelotão. Eu disse, tá de brincadeira, não tô acreditando que esse sargento saiu de lá pra cair aqui também não, né? Mas aí depois eu vi o outro lado dele. Que ele chegou pra mim, numa época lá, ele disse, não, segura aí, sustente. Se eu tô cobrando de você, é porque eu confio em você. Eu sei que você vai bancar. Então, assim, ao tempo que ele apertava, ele incentivava também, afrouxava. E aí, quando terminou, eu entendi o porquê. Porque quando você tá ali, às vezes, no treinamento, você não entende porque o cara tá cobrando ou porque ele quer que você faça aquilo. Mas tudo tem que ter um viés, tem que ter um objetivo. Eu parto dessa premissa, que você tem que ter um objetivo para algo, né? Não fazer por fazer. Ou não fazer por sacanagem. Você tem que ensinar seu aluno e saber por que é que depois ele vai entender. Quando termina, ele entende o porquê daquilo. Né? Ele tem que entender. Porque às vezes o cara acha chato, tá cobrando demais. Ah, e o cara quando terminou, que eu terminei que eu me informei, o cara veio me dar um abraço e tal. Você representou a companhia e virou meu amigo depois e eu agradeço muito aos ensinamentos que ele me deu. Não só a ele, como a todos os instrutores que passaram na vida e passam até hoje, né? Que realmente, assim, são pessoas que eu procuro me espelhar, aprender. Às vezes eu tenho instrutores hoje que, às vezes eu tenho uma dúvida, ligo pro cara, pergunto, né? Outros, pela distância, pelo meu tempo, não tenho mais contato, mas tem um espaço aqui no meu coração.
Aí depois que você pegou, que você se formou, né, na turma, aí você exerceu ainda, passou um tempo no exército. Sim, aí eu passei um ano, minha turma, quase todos foram para Haiti em missão de paz, era o que eu queria, né? Porque você tá ali no exército mesmo, porque o exército você só faz treinar, né? Então você quer uma oportunidade para Os ir. boinas azuis, né? Aqueles capacetes azuis, aquelas missões. Isso aí é o pessoal que vai na época, que foi para Haiti, que é a missão de paz da ONU, né? Então praticamente meu pelotão todo foi, né? Pra isso aí, e eu infelizmente tive que pedir baixa e vir embora pra cá pro RN. Porque nessa época meu pai teve bem doente, né? Paralisou os rins e não tinha quem tocasse de fato os comércios, né? E aí e a saúde do meu pai, precária, e começou a perder a audição e as coisas foram piorando e ligaram pra mim, cara, se você não vier, seu pai vai morrer. Infelizmente, assim, aí eu tive que pedir baixa e vim, doeu pra caramba isso aí, porque, tipo assim, você rala, chega ali quando você vai, tá na bonança ali, naquela parte boa, Pra você usufruir, tem né? que abdicar, mas eu faria tudo de novo, né? Pelo meu pai, pela minha família, por alguém que merece.